Bem-vindo ao Conselho Consultivo. A Cimeira Europeia terminou sem acordo para a Grécia, mas com a expectativa de que possa ser possível chegar a um entendimento ainda esta semana. O Eurogrupo volta a reunir-se amanhã e os chefes de Estado e de Governo têm uma nova cimeira na quinta e sexta-feira. À saída do Conselho Europeu de ontem, Alexis Tsipras disse que agora a bola está do lado da Europa. Χρειάζεται όμως να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για λίγες ώρες, τα επόμενα 2-24 ώρα, ακριβώς διότι δεν επιθυμούμε μια αποσπασματική και περιορισμένη χρονικά συμφωνία. Μετά από όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι πλέον, για να χρησιμοποιήσω μια φράση που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Todos os líderes europeus foram unânimes em dizer que pretendem que a Grécia continue na zona euro. Angela Merkel admitiu que houve algum progresso por parte do país, mas tanto a chanceler alemã como o presidente francês sublinharam que ainda há muito trabalho a fazer. Alle Teilnehmer der Diskussion, natürlich auch ich, haben gesagt, wir wünschen uns, dass Griechenland im Euroraum bleibt. Das, was Griechenland heute vorgelegt hat, ist ein gewisser Fortschritt. Aber es ist in der Diskussion auch klar geworden, dass noch sehr viel Arbeit zu leisten ist und dass die Zeit dafür sehr kurz ist und dass deshalb unglaublich konzentriert gearbeitet werden muss. Après ce Conseil de la zone euro et surtout le travail qui a pu être fait ces dernières heures, nous avançons vers un accord. Il reste du travail entre les institutions et le gouvernement grec et tout doit être fait pour que, à la réunion de l'Eurogroupe, c'est-à-dire des ministres des Finances des pays de la zone euro, il puisse y avoir une conclusion. É o tema para análise com os comentadores do ETV, Abel Sequeira Ferreira e também Joaquim Biancar Cruz. Muito obrigada a ambos pela presença neste Conselho Consultivo. Abel Sequeira Ferreira, ainda não foi desta, mas o acordo está iminente e deve acontecer ainda esta semana. É positivo para a Europa como um todo? Bom dia. É positivo. Eu tenho algum receio é que estejamos perante mais um episódio de uma farsa que vai continuar. O governo grego compromete-se agora com algumas medidas, das quais a mais importante é provavelmente aquela que tem a ver com o sistema de pensões. Nós sabemos que, em média, os gregos se reformam perto dos 58 anos de idade. Já houve uma evolução. Há 5 ou 6 anos atrás, a idade média de reforma era de 52 anos. Isso ajuda em muito a explicar o caráter disfuncional e insustentável do sistema de pensões grego e daquilo que é o peso da carga financeira das pensões na Grécia. E ajuda também a perceber as reticências dos restantes Estados europeus relativamente à permanência desse estado de coisas, porque na prática os números também indicam que cerca de 90% dos trabalhadores gregos se reforma antes da idade legal prevista para essa reforma e que, no caso dos funcionários públicos, além de estarmos a falar de idades de reforma muito baixas, à volta dos 55, 58 anos, estamos a falar de reformas antecipadas, mas com a totalidade do vencimento. E, portanto, eu julgo que nestas últimas semanas, mais do que propriamente o valor que estava em causa, os 3 mil milhões de euros de que muito se falava, e a questão de mais ou menos 0,5% de saldo primário nas contas gregas, este ponto era um ponto muito importante, porque este ponto toca diretamente com aquilo que são os limites políticos de até onde a Europa pode ir e também, simultaneamente, porque é outro espelho ou é outra face dessa moeda e espelha esses limites políticos também o que são os limites económicos até onde a Grécia pode ser
chamada a colaborar, e a verdade é que, relativamente a esta matéria, a Grécia podia e continua a poder fazer muito mais e ir muito mais longe. A verdade é que Christine Lagarde dizia ontem que esta proposta tem agora muito mais detalhes do que até aqui. Dá a sensação que se andou a perder tempo ou a ganhar tempo, dependendo da perspectiva com que se olha? A abordagem negocial do governo grego ao longo destes meses é altamente criticável. Reparem, imagine-se que em Portugal um governo, qualquer que fosse, num processo negocial com sindicatos, qualquer que fosse o setor, tinha uma postura traduzida em enviar todos os dias uma proposta diferente, enviar num dia uma proposta com determinado conteúdo e no dia seguinte uma proposta com conteúdo completamente distinto. O ministro responsável por esta negociação ir todos os dias ao seu blog ou ao Twitter insultar os responsáveis sindicais. Enfim, há outros exemplos. Numa situação destas, eu tenho a certeza absoluta que todas as forças políticas na oposição e os mídia seriam altamente criticáveis daquilo que fosse a postura de um governo que agisse desta maneira. Ora, é isto que o governo grego andou a fazer durante estes 6 meses. Essa postura só não é completa e radicalmente criticável porque, de facto, ela foi aceita por quem estava do outro lado. O grau de paciência que as instituições mostraram relativamente a este comportamento do governo grego contrasta, de facto, com aquilo que foi algum excessivo rigor no início da aplicação dos planos de reformas na Grécia há 5 anos atrás. Joaquim Biancar Cruz, porquê é que a Grécia não apresentou logo uma proposta assim tão detalhada? Parece-lhe que o governo grego estava encurralado entre aquilo que prometeu aos eleitores e os credores europeus? Estava e ainda vai estar, mas só por isso, por todas estas propostas que estão a ser submetidas e que realmente provam alguma esperança e que era um caminho que o Partido da Nova Democracia estava a fazer na Grécia, só que neste momento até tem que ser mais radicais. Quer dizer, só em 6 meses a fuga de depósitos somou-se 50 mil milhões no sistema bancário grego, quer dizer, e nos últimos dias também é um outro número astronómico. E, portanto, nós já andamos a falar, não só aqui no ETV, mas toda a comunidade internacional, todos a falar da Grécia, eu relembro cerca de 5, 6 anos sobre esta economia, sobre este país. Em 5, 6 anos não entendem as reformas que são necessárias. É evidente que ao longe nós podemos estar aqui todos muito confortáveis, mas nós também estamos num país que tivemos que fazer o caminho que estamos a fazer e ainda temos que fazer outro conjunto de reformas muitíssimo grandes para a modernização do Estado, para a flexibilidade, para podermos pagar um Estado que é aquele que podemos, com os impostos que temos e com os recursos que temos. E não podemos ter algo e desperdícios que não podemos pagar. E, portanto, esse rácio, que hoje acho que está mais na cabeça de todos os portugueses e ainda vai estar mais, e já está no debate eleitoral, mesmo aqueles da oposição vão ter que possam eventualmente prometer isto ou aquilo, toda a gente sabe que vão ter que ter todos isto em conta. Agora, este discurso radical que depois, para além dos anos, dos sacrifícios que os gregos tiveram que tomar, quer dizer, foi como vai e vem, não é? Quer dizer, fizeram sacrifícios, os sacrifícios que fizeram no tempo do governo Nova Democracia nada valeram, porque estão neste momento numa situação pior e os sacrifícios já são pedidos e ainda são piores. Portanto, o que é profundamente grave é que sofre mais o povo grego, com mais ou menos demagogia que se possa passar nos debates públicos, nos debates políticos internos. Estas reformas, convém relembrar, que terão de ser todas ratificadas em Parlamento grego. E o sistema de maiorias do Parlamento grego está mais débil, não é? A força que sustenta o Syriza está mais débil. Quer dizer, calcula-se que possam haver 10 a 40 parlamentares dissidentes só do próprio partido. A própria coligação com o partido de extrema-direita ainda é um grande ponto de interrogação relativamente, porque há ali 2 tendências dentro da extrema-direita, o que é que possam apoiar ou não, e depois, relativamente aos partidos, ou aos tradicionais, ao PASOK e à Nova Democracia, qual é que será a sua posição
mediante estas medidas. Portanto, mesmo que haja um acordo com a Europa, mesmo que haja um acordo com a Europa, internamente elas têm que ser ratificadas. E repare o que é, ainda o senhor, há 6 ou 7 meses, estava euforicamente a fazer comícios em Atenas, a dizer isto ou aquilo, ou como responsáveis do governo, a escreverem em twitters e blogs, quase a gozarem com os líderes europeus e até de um tom jocoso contra os credores, e agora quase que, não é, no fundo, um dito por não dito. E parece-lhe que com esses comentários menos próprios, enfim, houve uma inversão de papéis. Cada um... Não, mas quer dizer, isto parece quase, é uma história... Eu peço desculpa porque estamos a falar de um povo, estamos a falar de uma instituição, estamos a falar que é um governo, estamos a falar... E, portanto, não se deve falar de uma forma, assim, mais leviana. Mas, quer dizer, faz lembrar aquela história tão básica da escola primária, do menino Pimentinha, o que estuda, o que não estuda, o que faz o serviço, o que faz o trabalho, não é? Aquele que... E, portanto, isto parece que houve, de repente, aqui... um embarcar num sonho grego, que muitos chamam-lhe a tragédia grega, e que, eu sinceramente, acho que não havia, num âmbito de responsabilidade democrática, no âmbito de um mundo moderno, no âmbito com certeza que a austeridade custa a todos, e custa muito. A quem é que não custa? A todos nós custou, e aos nossos amigos e às nossas famílias, mas aquilo que o povo grego passou e passa, porque nós já estamos a falar disto, não é uma novidade, não é? Como estava a referir no começo da minha intervenção, há 5 ou 6 anos, eu penso que era absolutamente escusável. Quer dizer, não era necessário esta... Parece-lhe que, mesmo com esta nova extensão do plano por mais 6 meses, que o problema grego fica resolvido ou não vai haver uma grande mudança estrutural, no fim de contas? Não, o problema grego não fica resolvido. Eu tenho as maiores dúvidas quanto a este acordo. Por um lado, porque de facto existe aqui um processo interno de aprovação que está longe de ser claro quanto aos seus resultados. Por outro lado, porque me parece que hoje é legítimo considerar que, mesmo que do ponto de vista formal, os acordos estabelecidos pela Grécia com as instituições credoras venham a ser ratificados, é legítimo ter dúvidas sobre se eles serão cumpridos. Porque, na verdade, ao longo dos últimos meses, muito daquilo que o governo grego disse que iria fazer não foi feito. Há aqui um paradoxo que me parece valer a pena chamar a atenção. Este governo grego, quando iniciou funções, estava numa situação em que poderia ter evitado mais medidas de austeridade. Exatamente. Porque estava numa situação de crescimento económico. Exatamente. E estava numa situação em que dependia muito de si a gestão das expectativas relativamente ao que eram as capacidades de maior crescimento da economia grega. Este governo, por ter gerido da pior maneira possível as expectativas, quer dos investidores, quer dos seus próprios cidadãos, levou a uma fuga de capitais da economia grega, como não há memória. E isso é da sua inteira e exclusiva responsabilidade e resulta da má gestão que foi feita por parte do governo. E a ausência de crescimento económico, ou pelo menos do crescimento económico previsto, resulta também da profunda inépcia com que o governo grego tem estado a governar, porque é necessário recordar que o governo grego não foi eleito apenas para negociar com as instituições criadoras, foi eleito para governar a Grécia. Ora, o governo grego não está a governar a Grécia. A Grécia, neste momento, é um país desgovernado. Parece-lhe que o Syriza tem sido irresponsável? Parece-me que o Syriza tem atuado de uma forma que suscita nos seus parceiros internacionais uma profunda desconfiança. E suscitar naqueles com quem temos que negociar, seja o que for, uma profunda desconfiança, é um péssimo passo no sentido de um caminho que nos leva facilmente ao abismo no qual a Grécia vive permanentemente. E essa desconfiança, eu posso interromper, é um caso já inicial, porque próprios números macro da economia grega começou exatamente o caso pela desconfiança, porque foram números que não eram reportados. Sim, até 2009, de facto, os gregos não apresentavam contas que refletissem a verdade e de forma séria aquilo que se passava na Grécia. Portanto, este paradoxo faz com que este governo grego
neste momento, esteja numa situação praticamente inescapável relativamente à austeridade. Já não há outra alternativa que não seja continuar a aplicar medidas de austeridade. E isto vai suscitar, e esse é o aspecto que neste momento me parece mais preocupante, isto vai suscitar na própria sociedade grega um clima de enorme tensão. Porque aquilo a que nós já estamos a assistir é que, enquanto até aqui havia muitas manifestações na praça principal de Atenas, mas eram quase sempre manifestações de esquerda radical e manifestações, nos tempos mais recentes, de apoio ao Syriza, aquilo que nós neste momento estamos a assistir é ao levantamento da enorme maioria silenciosa de pessoas que, na Grécia, não sendo funcionários públicos nem vivendo do Estado, e, portanto, sendo pessoas que trabalham, que têm empresas, que criam valor, que procuram criar emprego, que procuram criar riqueza, essas pessoas atingiram o ponto limite também da sua paciência, ou seja, aquilo que neste momento já estão a perder já está para além dos limites do que era aceitável. E, portanto, nós, a curto prazo, se é que não já neste momento, vamos ter a sociedade grega completamente dividida de uma forma que não estava há 6 meses atrás, e dividida com consequências que são imprevisíveis. Basta, por exemplo, que estas manifestações e que agora estamos a assistir e que são de sinal contrário à esquerda radical e ao Syriza sejam marcadas para o mesmo dia em que existam também manifestações pró-Syriza e ficamos todos sem saber exatamente o que é que vai acontecer na capital da Grécia. Joaquim, o Abel levantava aqui a questão de que, de facto, a Grécia vai implementar as medidas que possam sair de um possível acordo, mas se, de facto, olharmos pela positiva e pensarmos que a Grécia vai aplicá-las, parece-lhe que estes 6 meses são suficientes para sentir os efeitos dessas medidas no terreno? Não. Até próprios reflexos do IVA, que é uma das medidas que eles já propõem, o aumento do IVA, o próprio aumento do IVA este ano não tem, e nomeadamente as duas tantas, quer dizer, estamos a falar agora de junho, que é 1,8, 1,6 bilhões, e depois em julho e agosto ainda são 3 vezes mais. Portanto, quer dizer, é extremamente exigente o próximo pacote de pagamentos já em muito curto prazo para a Grécia. Portanto, serão medidas que, sobretudo, não darão já um efeito imediato, já se fala mais, até 2016, 2017, mas que elas, e na linha de que o Abel estava a referir, serão essenciais para credibilizar a relação com os credores. É isso que neste momento tem que se pacificar, quer dizer, que está ali uma chaga aberta, uma ferida constante que há necessidade de estancar. Eu queria referir que isto que o Abel também disse é extremamente interessante, esta tal maioria, ou seja, aqueles que votaram e que suportaram o governo e todos aqueles que não foram votar e todos aqueles que eventualmente até são partidos que votavam no arco de poder, partidos do arco de poder. E neste momento vale o que vale, mas alguns dos estudos de opinião revelam que 70% dos gregos apoiam que a Grécia continue como membro da União Europeia. Portanto, há aqui duas mensagens, não é? Quer dizer, esta mensagem radical que transpôs para fora, nós gregos estamos bem ou não, do tal Ministro das Finanças que escreve uma coisa, ou daqueles muito fortes, mas 70% neste momento os gregos não querem sair da zona euro. E, portanto, isto também acho que são números muito significativos, até para quem está no poder na Grécia e nomeadamente para os partidos políticos, refletirem bem do que é a vontade da população. Como é que avalia a posição que Portugal tem tido em relação à situação grega? Passos Coelho diz que a Grécia não tem beneficiado de um tratamento de exceção, mas que sim, os líderes têm sido flexíveis. Eu acho que é uma excelente pergunta e que eu acho que nós, para fora, institucionalmente, e para o mercado internacional, temos exatamente ter a posição do Sr. Primeiro-Ministro. Se me perguntar objetivamente que se a Grécia sair da zona euro e se houver a tal tragédia grega, se me disser assim, os focos não se viram imediatamente para Portugal como o país mais frágil, a seguir viram-se. E não tenho dúvida nenhuma disso. É evidente que internacionalmente, e o que nós temos que dizer para fora, e o que nós temos que, com números e com o nosso trabalho e com a sustentabilidade que as reformas têm que continuar, é que temos exatamente que fazer crer, e com concretização,
de que realmente a situação é completamente diferente da Grécia. Parece-lhe que os portugueses não querem ser colados à imagem mas não dos deixa gregos? de não existir que a pressão vá ser maior. Portanto, a pressão, se neste momento houvesse Grécia fora de jogo e portanto, a pressão para Portugal seria maior e isso não tenho dúvida neste momento. Neste momento, Portugal está a ganhar com o caso. Não é? Quer dizer, ainda ontem nos mercados foi claro. Partilha desta opinião, Portugal ficaria na linha da frente das preocupações se a Grécia saísse da zona euro? Eu não tenho a certeza absoluta que seja assim, mas não temos tempo para aprofundar, porque me parece que neste momento quem está na linha da frente das preocupações de todo o resto do mundo é a Europa. A forma como a Europa não tem conseguido gerir este problema ao longo de meses e meses mostra uma Europa bloqueada nos seus processos internos, nos seus processos de decisão e na sua capacidade de enfrentar os problemas causados por um Estado que, na verdade, representa 2% da economia europeia, ainda que tenha uma posição geoestratégica. E já que fala na Europa, especial. como é que reage ao facto de a saída de um país da zona euro não estar contemplada nos tratados? Isto está a causar perplexidade à Europa? Nunca a Europa pensou que tal pudesse acontecer? Isto está a criar perplexidade ao mundo, mas não é uma especialidade. Eu julgo que a saída de Estados dos Estados Unidos da América também não está prevista nas regras da Federação, tanto quanto sei. E, portanto, essa não é propriamente uma originalidade e pode dizer-se que corresponde a um otimismo original do projeto europeu, que é saudável. O que não é saudável é, de facto, deixar arrastar esta situação nos termos em que se tem arrastado e o triste espetáculo que a Europa tem dado ao mundo relativamente a esta matéria. Não tem sabido lidar com o problema? E tudo agravado por uma outra circunstância infeliz, e que é esta. Esta Comissão, esta nova Comissão Europeia, trazia uma filosofia e uma ideia diferente para a sua atuação. Uma ideia muito mais virada para o crescimento económico e para a criação de emprego. E a verdade é que a continuação desta comédia, farsa, tragédia grega, que é um pouco de tudo isto ao mesmo tempo, que parece não ter fim à vista, independentemente dos acordos que agora possam ser feitos. Isto faz com que todas as energias, todos os recursos, estejam colocados permanentemente na discussão de um problema que não é o principal problema da Europa. O principal problema da Europa é encontrar uma forma de crescer economicamente e de conseguir criar emprego e de conseguir acabar com os números absolutamente excessivos e dramáticos do desemprego que existe na Europa. E em vez de nós vermos fazer cimeiras extraordinárias para discutir o problema do desemprego na Europa, nós vemos fazer cimeiras extraordinárias para discutir os caprichos do Sr. Varoufakis. E isso é que é, do ponto de vista da imagem da Europa no mundo, absolutamente insustentável. Não é por acaso que a diplomacia americana vai fazendo, mais ou menos discretamente, passar esta narrativa sobre os Estados Unidos da América e o Alabama. Os americanos dizem, bom, se o Alabama quisesse sair dos Estados Unidos, da Federação, nós resolveríamos o problema rapidamente e o problema seria um problema do Alabama, não seria um problema dos Estados Unidos da América. Um pouco para dizer, bom, vocês na Europa vejam lá se conseguem resolver isto. A verdade é que nós na Europa não conseguimos resolver isto e o problema não vai desaparecer. Daqui a 6 meses, se não for antes, nós vamos estar aqui novamente os três a discutir a Grécia. Joaquim. Não, há claramente uma necessidade, ainda agora houve a tal reunião e o relatório dos 5 presidentes, há claramente uma necessidade da reforma das instâncias europeias e daquilo que a Europa quer ser. Quer dizer, não só em termos, evidentemente, económicos, financeiros, de desenvolvimento, de segurança. As questões de segurança estão cada vez mais em voga e portanto, a Europa de alguns paninhos quentes e sempre das sensibilidades e ainda continuar uma Europa muito dividida de vários reinos gauleses, não estou só a referir França, mas de várias aldeias gaulesas, se assim quiserem, é uma Europa que tem que ter realmente um outro sentido, um outro objetivo e o mundo precisa dela, porque a carga, os valores da democracia, os valores... Eu não posso ouvir falar dos Estados Unidos que estão a fazer um esforço ambiental comparativamente com aquele que é o esforço ambiental da Europa.
Quer dizer, é nós estarmos a brincar, estamos a comparar a Betesga com o Rossio, não é? A Rua da Betesga com o Rossio. Relativamente àquilo que é uma responsabilidade europeia em determinadas matérias e aquilo que é uma responsabilidade norte-americana. E, portanto, essa não é, às vezes é ofuscada, é completamente... E há os valores diplomáticos, que são muito mais... portanto, há um conjunto de valores que estão realmente no ADN do projeto europeu, mas que a Europa tem que realmente dar alguns passos. Falaram agora de criar a Autoridade de Competitividade, um Conselho Orçamental Europeu, um Tesouro Europeu Comum, mas há um conjunto, enfim, o Exército Comum, Juncker já falou, mas há um conjunto muito grande de reformas e, por uma vez, eu acho que a máquina europeia está demasiadamente pesada e pouco flexível e eficaz para chegarmos a bom porto. Muito obrigada a ambos pela presença e análise neste Conselho Consultivo. Até para a semana. O Conselho Consultivo está de regresso amanhã. Contamos consigo. Até lá.